Às vezes, como Davi, a gente tem que se fazer de doido. Esse é um dos assuntos que eu vou falar aqui hoje no nosso Devocional 2024, além de Caverna de Adulão, o quartel-general de Davi e dos 400. E também Jonatas, o ministro incentivador, e o corte do manto enquanto Saul fazia cocô. Fique conosco a partir de agora e você vai entender o que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Se você ainda não nos acompanha, não segue aqui a nossa rede social, então passe a seguir, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e envie para o maior número de pessoas este vídeo, este devocional, esta mensagem. No capítulo 21, no versículo 2 de 1 Samuel, hoje nós vamos falar do 21, 22, 23 e 24. Nós vemos Davi, ele mentindo. Mesmo que seja por uma boa causa, isso é aprovado por Deus? Eu vou ler para você primeiro. A palavra de Deus diz que respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, quando ele chegou até Nobe, e disse: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Não sabemos se ele mentiu por sua vida estar por um fio ou porque viu que essa seria uma forma de não comprometer o sacerdote Aimeleque. O que nós sabemos é, em nenhuma ocasião, obviamente, nós devemos mentir. E por que isso está escrito na palavra de Deus? Para mostrar a todos nós a humanidade dos heróis da fé, desde Abraão até os apóstolos. E o interessante é que Jesus, ele fala sobre esse episódio do pão que ele comeu, que é o pão da proposição, lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 3 ao 4. Então, vemos claramente que o que ocorreu, Deus estava ali junto com Davi. Mas não significa que Deus tenha aprovado que a mentira naquele momento tenha sido o X de toda aquela história. Mas, prosseguindo, nós vemos que Deus, ele acompanhou Davi, foi com Davi, livrando e protegendo Davi em todas as circunstâncias. No versículo 5, a palavra de Deus, ela mostra que Davi, ele menciona uma situação que é um pouco polêmica, falando sobre relação sexual dos seus soldados. E ele disse que eles não estavam impuros porque eles não haviam tido relações sexuais. Não significa que a relação sexual entre um casal seja pecado ou impureza, mas isso se refere aos códigos militares de Levítico, quando fala que os homens, quando iam à batalha, eles não deveriam se relacionar com suas respectivas esposas. Por quê? Porque as batalhas, elas eram consideradas santas e por isso era tratado com espiritualidade. E você sabe que relação sexual é carnal, carne com carne. No versículo 10, quando nós vemos que Davi toma a decisão de estrategicamente ir até a terra dos filisteus, ele viu isso como uma opção que em uma terra inimiga era melhor para ficar despercebido diante de Saul. Só que quando ele chegou lá, as pessoas conheceram Davi.
e falaram para o rei que ele estava ali. Quando ele chega lá na cidade dos filisteus, diz a palavra de Deus no versículo 21, do capítulo 12 ao versículo 15, que o rei Aquis, rei de Gate, ele perguntou: por que vocês trouxeram esse doido aqui? Por que ele agiu dessa maneira? Como ele viu que ele foi conhecido, então foi a forma que ele se preveniu de forma estratégica para que eles não atentassem contra a vida dele. A palavra de Deus diz assim, olha só, versículo 12: Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxessens este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E aí eles liberaram Davi. Veja, naquele momento, aquela atitude de Davi o livrou. Quantas e quantas vezes a melhor coisa que nós temos que fazer é exatamente isso. É se fazer de doido, se fazer de maluco. Como assim? Quando alguém estiver tramando contra você, ou que alguém esteja querendo o seu mal, ou falando de você, isso acontece muito nas suas redes sociais, em outras ocasiões, o que é melhor você fazer? Se fazer de doido é você não dar crédito. É você responder de uma forma que você está se fazendo de não entendido naquela história. E você deixa aquela situação passar. É melhor do que você entrar no embate e criar na sua vida consequências piores. Davi saiu dali e seguiu para a caverna de Adulão. Adulão significa retiro ou refúgio. Situado na fronteira de Israel com a Filístia, cerca de 20 quilômetros a sudoeste de Belém. É cheio de desfiladeiros íngremes. Então, aquele lugar, Davi tornou o seu quartel-general. A palavra de Deus diz no versículo 1 e 2 do capítulo 22 assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Foi destes 400 homens que surgiram os valentes de Davi, que nós vamos falar mais sobre eles adiante. E a situação de Davi como foragido tornou-se uma atração para essas pessoas, em condições semelhantes a ele. Estes 400 provavelmente eram homens que lutavam contra o sistema. Eles não aceitavam como que estava o andamento da nação, do reino, do governo. Então eles se aliaram a Davi. E daí surgiu o início do exército de Davi. No versículo 17 e no versículo 23, nós vemos uma situação muito, mas muito triste. Quando Saul, perturbado, obcecado pelo desejo de matar Davi, ele então chama Aimeleque,
o sacerdote, e determina que ele seja morto. Não só ele, mas todos os demais que estavam ali na escola dos sacerdotes. Qualquer pessoa que se aproximasse de Davi a partir de então se tornaria um inimigo de Saul. Matar um sacerdote era além de Davi. Era uma declaração de guerra contra o Senhor. Por isso que quando Saul disse para matar Aimeleque e os demais, os soldados deles, mesmo eles sendo homens insensíveis, entenderam o quanto era depravação esse ato. Então, Doeg tomou a decisão de matar estes homens. No versículo 2 e 4 do capítulo 23, nós vemos Davi consultando a Deus. E essa deve ser uma atitude, um hábito nosso todos os dias. Consultar a Deus para saber a sua vontade. Lá no capítulo 23 diz assim: Consultou Davi o Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila, cidade de Keila, né? E no versículo 4 diz: Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou aos filisteus nas tuas mãos. Esse deve ser o nosso hábito, diariamente consultar a Deus para saber qual é a sua vontade. Embora ele foi, venceu, livrou Keila, mas do versículo 9 ao versículo 14 nós vemos que Davi sofre uma grande decepção, porque sabendo que Saul estava vindo ao seu encontro, consultaram a Deus se ele deveria ir embora ou não, se os homens de Keila que ele livrou iriam entregá-lo a Saul ou não, e ele recebeu de Deus a informação: sim, eles vão lhe entregar. Fuja daqui. Que dor Davi deve ter sentido em saber que os homens de quem ele livrou, os homens que foram livres, a cidade que ele livrou, seria tão ingrata com ele. E ali Davi foi para o deserto. E do versículo 15 ao versículo 18, nós vemos Davi encontrando-se com Jonatas. E Jonatas, ele diz as seguintes palavras para Davi, no versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que maravilhoso. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te acharás, porque tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi voltou, ficou em Oressa, e Jonatas voltou para casa. Vemos essa aliança entre os dois como além de todas já que tinham sido feitas. Davi, na qualidade de rei, e Jonatas, como segundo no poder, poderiam arregimentar o reino que estava rachando. Assim, uniriam o povo. Aqui Jonatas, oficialmente e formalmente, concedeu o reinado a Davi, um gesto de coligação de governos e não de divisão. Interessante, é tão bom quando nós encontramos ministros incentivadores na nossa jornada, que nos fortalecem com palavras. Aliás, quero agradecer àqueles que nesses meses nos enviaram e têm nos enviado palavras fortalecedoras, motivadoras, pessoas que são como Jonatas em nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Bom, eu quero falar sobre o capítulo 24, em que aconteceu ali o rasgo do manto de Saul, no vídeo de amanhã, porque tem 3 pontos importantíssimos que eu quero falar sobre este assunto. Você é especial para Deus, envie esse vídeo para o maior número de pessoas. Até amanhã, na continuação deste devocional.